sou grato a Deus pela oportunidade, pela alegria de participar desse momento tão especial na história já e na trajetória da Academia de Pregadores. Eu não tenho a menor dúvida, porque nós somos testemunhas do que Deus já fez por intermédio desta academia. Eu não tenho a menor dúvida que este novo curso que está sendo lançado no dia de hoje alcançará o coração de muita gente e será de fato uma bênção na vida daqueles que participarem conosco neste grande desafio. Eliel dos Santos Gabi é pastor na Assembleia de Deus em Curitiba, bacharel em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná, mestre em Ciências da Religião pela Faculdade de Educação Teológica Logos em São Paulo e mestre em Teologia Pastoral pela Faculdade Batista do Paraná. Também é formado em Engenharia de Produção e pós-graduado em Logística. É professor de teologia em diversas instituições e aqui na Academia de Pregadores está conosco desde o curso básico em teologia. Escritor, possui 6 livros publicados, incluindo o título Planejamento e Gestão Eclesiástica, lançado pela CPAD no ano de 2013. E o pastor Eliel foi o organizador deste curso avançado em teologia que nós chamamos de Bacharel Livre da Academia de Pregadores. Pastor Eliel, para começarmos aqui nosso bate-papo, como foram esses praticamente 2 anos que o senhor esteve mergulhado na produção dos livros, né? Escrevendo, organizando, preparando todo o roteiro de conteúdo, a nossa grade curricular deste curso? Foi um desafio muito grande e, ao mesmo tempo que nós aceitamos esse desafio, nós entendemos se tratar de um projeto de Deus. Quando a Academia de Pregadores compartilhou conosco o desejo de apresentar um conteúdo mais avançado para os seus alunos que já estão estudando há alguns anos, nós não esperávamos, por exemplo, a chegada da pandemia. A pandemia, sem dúvida nenhuma, transformou, mudou, né, os nossos planos, as nossas prioridades. E neste período de aproximadamente 1 ano e meio, onde a pandemia se apresentou na sua maior força, eu e meus colegas que participaram da elaboração do conteúdo do curso, junto com os professores que ministrarão cada uma dessas disciplinas, tivemos da parte de Deus uma possibilidade de nos fecharmos, literalmente, né, por conta desta pandemia, num momento de reflexão muito mais intenso do que nós teríamos se nós estivéssemos vivendo nas condições normais. Então eu digo que o curso avançado, o nosso bacharelado livre em teologia, ele foi escrito, ele foi pensado, né, em um momento crítico da história da humanidade, mas em um momento de uma reflexão muito especial que Deus permitiu a cada um de nós, enquanto a sociedade estava enfrentando este grande desafio. Deus nos fez, na produção deste material, experimentarmos algo extraordinário. Eu quero, à medida da nossa conversa, falar um pouquinho para os nossos alunos o que Deus nos permitiu viver nesses dias. Que bênção! Pastor Eliel foi a peça-chave, eu digo, desse curso, porque logo no início nós, quando tivemos o desafio, né, de produzir um curso avançado, pensamos em quem nós iríamos procurar para nos ajudar na elaboração. Começando lá pela grade, quais serão as matérias que nós vamos apresentar, né, na seleção desse conteúdo, depois como desenvolver, né, esse conteúdo que será ministrado. E aí o pastor Eliel, ele foi convidado e aceitou de coração este convite e caminhou conosco ao longo do tempo. A pandemia atrasou nossos projetos também, especialmente nas gravações, né, acabou deixando tudo um pouco mais lento, mas por outro lado, eu acredito que trouxe ainda mais qualidade, né, nos deu mais tempo de preparar e hoje estamos aqui nesse momento tão especial, tão memorável, prestes a abrir as inscrições desta turma do curso Bacharel Livre em Teologia. Mas, pastor, vamos conversar um pouco acerca da sua trajetória também, para que os alunos possam se inspirar aqui com a sua vida, com as histórias. E eu queria começar perguntando para o senhor o que lhe motivou a estudar teologia e como que o senhor começou esse caminho? Eu tive um privilégio muito especial. Eu nasci literalmente em um lar evangélico. Eu digo que literalmente, porque quando eu saí do hospital eu fui para a igreja.
né? Meus pais já moravam, né, no terreno da igreja, então eu cresci literalmente na igreja. A minha maior escola teológica foi a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, nas denominações evangélicas, protestantes, tradicionais, ela prima pelo ensino sistemático da Palavra de Deus, observando com muita atenção as diversas faixas etárias. Então a Escola Bíblica Dominical, ela procura transmitir, né, o conteúdo bíblico numa linguagem adequada para uma faixa etária. Toda a minha caminhada, não só teológica, mas de vida cristã, tem o seu fundamento na Escola Bíblica Dominical. Eu falo com muito carinho, irmão Eli, da Escola Bíblica Dominical, porque os novos modelos de igreja, né, esta nova modelagem eclesiológica, ela tem de alguma forma deixado a Escola Dominical de lado, apresentado, claro, na melhor das intenções, né, outras modelagens, mas eu ainda sou apaixonado pela estrutura da Escola Bíblica Dominical. Por quê? A Escola Bíblica Dominical, ela te prepara para ser um crente cuja vida é fundamentada nas Escrituras e ela caminha sempre em paralelo com o tradicional culto de ensino, o culto da palavra, que a maioria das denominações mantém, né? Nós temos nas denominações tradicionais no Brasil, ainda dentro deste modelo de primazia do ensino, o culto de ensino, culto de doutrina, culto da palavra, são muitas as terminologias, mas o objetivo é o mesmo. Então, desde pequeno, eu me habituei a participar de escola dominical e de culto de ensino. Não perdia nenhum desses cultos. Essas duas estruturas basilares da igreja acabaram me motivando a sempre buscar mais de Deus. Eu não sou tão velho assim, mas eu ainda passei por uma época que alguns alunos aqui também já passaram, dos cursos por correspondência. A gente não tinha internet, a gente não tinha as faculdades teológicas, né, as grandes estruturas educacionais, mas a gente tinha pequenos cursos bíblicos que você fazia por correspondência. E eu procurei fazer todos que eu podia, né? E eu me lembro que a minha idade não era compatível com o curso, não estou incentivando ninguém a fazer isso, e eu alterei na ficha de inscrição a minha idade, confessando aqui só um pouquinho, né? Porque eu tinha um desejo muito grande de fazer aquele curso. E ali, nesse curso por correspondência, minha mente abriu. E ali eu tomei uma decisão de, dentro das possibilidades que Deus me deu, não perder nenhuma oportunidade na área da educação teológica. A partir de então, naquela época, nós não tínhamos os cursos teológicos regulamentados, reconhecidos pelo Ministério da Educação no Brasil, e eu ingressei, como muitos irmãos, muitos alunos, nos cursos livres, e entrei já de imediato em um seminário. Começou? Isso foi no ano de 1996. Em 1996 eu já estava com 20 anos de idade. Aí já foi fazer o curso livre. Já fui fazer um curso livre, naquela modelagem de seminário. O que era uma modelagem de seminário, né? Era uma modelagem que trabalhava o aluno especificamente para o desenvolvimento de um ministério. Então você estudava teologia, estudava o conteúdo bíblico, com uma ênfase já direcionada para um ministério específico, né? Hoje, por exemplo, os cursos teológicos, né, oficiais, reconhecidos, eles são mais abrangentes, eles dão uma liberdade para o aluno aplicar de acordo com a necessidade. Penso eu que na época do seminário ele já era um pouco mais direcionado. Então tive essa possibilidade desde cedo de estudar dentro dessa estrutura de seminário teológico. Logo, em 1996, a legislação no Brasil mudou, começou a reconhecer os cursos teológicos como sendo cursos superiores, e a partir de 1999, nós começamos a ter as primeiras faculdades teológicas no Brasil, reconhecidas pelo MEC, e aí eu não parei mais. Aí veio o bacharelado, aí veio o primeiro mestrado, o segundo mestrado, e agora o início de um doutorado. E o meu desejo é, encerrando esse doutorado, dar continuidade num pós-doutorado e ocupar todos os espaços que forem possíveis para estar capacitado e habilitado biblicamente e teologicamente falando.
Olha, é uma jornada longa, né? Uma jornada de muita dedicação. É a vida, é dedicar uma parte da Ele é vida. interessante, uma jornada longa de um investimento significativo. E eu era muito criticado, né? Porque alguém dizia assim para mim, ele é o que retorno você vai ter na perspectiva financeira deste investimento em cursos teológicos? Não seria melhor você investir na sua carreira profissional, né? Em um curso técnico, em um curso superior? E daqui a pouquinho eu vou falar sobre não só esse retorno financeiro, material, mas de satisfação espiritual em fazer um curso como esse. Pode falar, o que lhe motivava, né? Porque aí, acho que aí entra essa questão. O que motiva é o retorno financeiro ou é outra coisa? O que deve motivar um estudante da palavra? Então eu gosto de ser muito sincero em relação a isso. Quando nós falamos de ensino formal de teologia, eu não posso ter nenhum tipo de medo de dizer que eu espero algum retorno daquilo que eu fiz. Seja ele de ordem espiritual ou material. Bom, vamos dividir rapidamente aqui. Qual é o retorno espiritual, que é o principal retorno de um investimento em um curso teológico como esse? Primeiro é a minha edificação espiritual, o meu aperfeiçoamento espiritual. Eu gosto muito dessa palavra aperfeiçoamento, porque a gente usa muito na igreja, mas acaba não olhando assim com um pouquinho mais de atenção para o seu significado. A palavra aperfeiçoamento está relacionada a uma possibilidade de me tornar melhor a cada dia. Né? Se hoje eu estou num patamar de vida, em um nível de vida, quando eu fui aperfeiçoado, eu me torno no dia de amanhã melhor do que eu sou hoje. Então, na perspectiva espiritual, quando você busca se aperfeiçoar, você está em busca de uma condição espiritual que te coloca mais perto de Deus a cada dia que a sua vida avança aqui na Terra. Então, o primeiro fruto que a gente colhe, o primeiro retorno do investimento no ensino bíblico sistemático é edificação e aperfeiçoamento. O meu desejo não é conhecer mais da Bíblia. Tem muita gente, irmão, que entra num curso teológico em busca de uma intelectualidade. Eu quero ser inteligente no domínio da ciência bíblica. Isso é consequência, mas a principal razão é que eu quero, através deste mergulho, dessa imersão, ficar mais perto de Deus. Este é o retorno primeiro que eu vou experimentar. Na questão não religiosa, na questão material ou até mesmo na questão financeira, o estudo bíblico, teológico, sistemático, como esse, que você vai fazer parte a partir desse momento, ele pode te trazer uma série de resultados positivos. Por exemplo, você poderá ter uma vantagem que a gente chama de vantagem competitiva quando for escolhido, ou melhor, quando uma estrutura denominacional for escolher os seus professores de escola bíblica dominical ou os professores dos cursos bíblicos, ministeriais e teológicos da igreja. Ele vai dar preferência para quem? Para quem investiu, para quem se preparou, para quem buscou, através de um curso de qualidade e bíblico, levar para desempenhar um ministério dentro da igreja. Você tem uma outra possibilidade, eu diria que um retorno financeiro de um investimento na área teológica, a possibilidade de produzir conteúdo escrito, escrever livros, artigos, textos teológicos que levarão o seu pensamento e as suas interpretações ao coração e à mente de pessoas que você nem imagina. E poderão, claro. E ainda mais hoje na internet. Né? Ainda mais com a possibilidade da internet, que eu quero também falar bastante sobre isso. Né? Hoje você pode chegar literalmente no mundo todo a partir da sua casa, a partir de um aparelho de celular como esse que está aqui na minha mão, sem uma estrutura tecnológica muito complexa. Então você vai percebendo que você tem várias possibilidades. Hoje existe um mercado, né, de trabalho da teologia nas universidades, nas faculdades, nas empresas, no mundo corporativo. Existe no sistema governamental as capelanias militares, capelanias hospitalares. Né? Hoje está crescendo muito no Brasil, já é uma realidade nos Estados Unidos, né? As capelanias corporativas, empresas que contratam teólogos para trabalhar juntamente com as estruturas de pessoal no mundo secular, dando um apoio
religioso e espiritual para os colaboradores. Então, quando você estuda teologia, você tem o retorno espiritual, mas você tem uma série de outras bênçãos da parte de Deus que irão te acompanhar. Pastor, alguns alunos me perguntam, fazendo um curso básico em teologia, um curso médio em teologia, ou eventualmente agora um bacharel livre em teologia, eu posso ser considerado um teólogo? Bom, vamos lá. O mundo da teologia é um mundo bastante novo quando comparado com as demais ciências aqui no Brasil. O Brasil é uma nação, como disse anteriormente, que recentemente, a partir de 1996, com a alteração da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, passou a considerar a área de teologia como uma área superior na área educacional. Em tese, um teólogo é alguém que fez um curso reconhecido pelo MEC. Na prática, nós, quando eu digo nós, nós que fazemos parte de uma estrutura denominacional, consideramos um teólogo alguém que de uma forma muito clara se dedicou algum tempo ao ensino das escrituras sagradas. Então, no terreno eclesiástico, não há nenhum equívoco, nenhum erro em me dirigir a alguém que, mesmo não tendo feito um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, seja chamado de teólogo. Há também, dentro da classificação brasileira de ocupações, a CBO, que categoriza as profissões no Brasil, a figura do teólogo. Fica até minha sugestão para você que tem o desejo de conhecer um pouquinho mais da teologia como ciência e como ocupação, visitar na própria internet, a CBO, né, esta classificação brasileira de ocupações, as características, ou seja, as principais atividades que marcam a atividade de um teólogo. Se você se enquadra dentro daquelas características, você pode sim se considerar um teólogo ou uma teóloga. Muito bem. Seguindo a nossa conversa aqui, pastor, nós estamos lançando hoje o nosso curso Bacharel Livre em Teologia. E aí, uma das grandes perguntas que a gente recebe é sobre o reconhecimento do MEC, se há ou não há. Eu entendo também que isso é cultural e as pessoas não sabem exatamente o significado. Então, qual é a diferença de um curso reconhecido para um não reconhecido, no caso um curso livre como este que estamos lançando, pastor? Ok. A diferença é bastante simples. Um curso reconhecido pelo MEC, isso funciona não só para a teologia, mas como para qualquer outra área da ciência aqui no Brasil. Um curso reconhecido pelo MEC é um curso que cumpre as recomendações do Ministério da Educação. O Ministério da Educação possui na sua estrutura um grupo específico de profissionais da área da teologia que elaborou e atualiza isso com uma certa frequência, algumas características que devem ser observadas pelas instituições de ensino que ministram esse curso. Por exemplo, um curso reconhecido pelo MEC, ele trabalha uma matriz curricular onde ele exige que algumas disciplinas chamadas eixos temáticos estruturantes sejam observadas. Então, independente desse curso teológico ser um curso teológico protestante ou católico ou até de outra expressão religiosa, obrigatoriamente ele precisa observar, ou seja, disponibilizar estes conteúdos para os seus alunos. O bacharelado livre ou um curso livre, ele é um curso cuja ênfase é a preparação ministerial, geralmente relacionada com uma demanda específica no ministério. Ele não tem o reconhecimento do MEC porque ele não observa as características que devem ser observadas de acordo com essas recomendações. Ele trabalha um conteúdo específico para um ministério local. Então, basicamente, esta é a diferença entre um curso livre e um curso reconhecido pelo MEC. A Academia de Pregadores, quem já nos acompanha há algum tempo, conhece a dinâmica do seu ensino. A academia iniciou apresentando na sua história cursos
temáticos de assuntos bíblicos e teológicos. Posteriormente, oferecer um curso básico em teologia. Avançando um pouquinho, chegamos no nosso curso médio. Hoje, estamos lançando mais uma pedra neste edifício, que é o nosso bacharelado livre, e já faz parte dos projetos da academia para o futuro, a apresentação de cursos na área teológica em outros níveis, inclusive reconhecido pelo MEC. Muito bem, é uma jornada, né? É uma caminhada, a gente vai, como o senhor disse, colocando um tijolo de cada vez nesse edifício e vamos chegar muito além ainda, eu acredito, e creio nisso também. Vamos falar agora em termos mais ministeriais, né? E tentando assim elucidar alguns pontos também. O senhor já recebeu, quem sabe, essa pergunta? A teologia, o estudo sistemático, dessa forma que o senhor se dedica há tantos anos, ela pode esfriar o crente, pastor Eliel Gabi? Pode tirar a espiritualidade do crente? Quem já está na academia e já participou do nosso curso básico, por exemplo, onde a gente trabalha a disciplina de introdução bíblica, eu me demorei, inclusive, um bom tempo para falar sobre isso. Existe uma série de preconceitos ainda em relação à teologia. E um dos muitos preconceitos, principalmente no ambiente pentecostal, é que a teologia está relacionada com o esfriamento espiritual. Na verdade, é um grande equívoco aqui. Um equívoco causado por pessoas que usam a teologia de forma equivocada. A teologia tem um conceito. E o conceito mais básico para a palavra teologia é que ela é um instrumento, uma possibilidade que leva o ser humano, através de uma linguagem humana, claro, compreensível, a entender o sobrenatural, a entender o mundo sobrenatural. O que é teologia? É a arte de entendermos, numa linguagem acessível, aquilo que Deus revelou à humanidade através da sua palavra. Isso é teologia. O conceito de teologia afasta qualquer possibilidade de esfriamento espiritual. Porque a teologia, sendo uma ferramenta, sendo um instrumento que vai me permitir conhecer e me relacionar com esse Deus, ela se apresenta como uma realidade que vai aquecer o meu coração e jamais me esfriar. Bom, vamos lá. Por que a teologia recebe, entre as suas muitas críticas, a crítica de que ela esfria? Por causa dos exibicionistas teológicos. Eu gosto muito de usar essa expressão e uso bastante aqui na Academia de Pregadores. A gente tem hoje um grupo muito grande de pessoas, de professores, de pregadores, que utilizam a teologia em busca de promoção pessoal e reconhecimento pessoal e acabam desviando o foco teológico que é Cristo. É a motivação, né? Que seria a sua motivação errada, completamente errada. Quando você tem alguém em cima de um púlpito ou ocupando uma posição de destaque, falando em nome de Deus, apresentando um conteúdo bíblico, mas traz para si toda esta atenção, ele vai trazer o esfriamento. Porque o culto deixou de ser cristocêntrico, a mensagem, o conteúdo deixou de ser cristocêntrico. Uma teologia que enfatiza Cristo, que enfatiza o poder do Espírito Santo, ela incendeia uma igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que a sua teologia é saudável. O que é uma teologia saudável? O homem desaparece e Cristo ocupa o centro, o espaço principal desse ambiente. Então, na sua trajetória, na sua análise, a teologia ela é fundamental para o cristão que quer se aprofundar não só na palavra, mas no relacionamento com Deus. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho muita preocupação, irmão Eli, que a teologia ela se limite a esta questão tão somente da intelectualidade. A gente não estuda teologia para ficar mais inteligente no domínio da ciência bíblica. Não. Eu poderia fazer um curso de história, eu poderia fazer um curso de antropologia, de sociologia, ou até mesmo de filosofia, para me tornar inteligente no domínio da ciência bíblica. Mas o pensamento principal que me leva a estudar teologia é que eu quero conhecer um Deus para me relacionar com esse Deus. E aqui tem muita gente que
está na teologia, mas não tem interesse em se relacionar com esse Deus. Ele está na teologia porque ele busca na teologia a intelectualidade para dominar a teologia como ciência. Este não é o propósito do curso teológico e nunca foi propósito da Academia de Pregadores apresentar um conteúdo para você se auto-intitular inteligente no domínio da ciência teológica. O nosso objetivo é que, por intermédio da palavra de Deus que você está buscando conhecer de forma profunda, você desenvolva um relacionamento tão íntimo com Deus que vai transformar não só a sua vida, mas a vida de quem está perto de você. Um bom teólogo, eu sempre digo isso, um bom teólogo é alguém que experimentou, a partir de um relacionamento com Deus, uma transformação pessoal, e a partir de então, onde ele está, o ambiente é transformado, porque as testemunhas, as pessoas que o ouvem, as pessoas que o veem, têm o desejo de viver a vida que ele de fato vive. E o que o senhor diz a respeito de ter que pagar por um curso de teologia? Eu vejo que a gente anda numa linha muito tênue e no nosso meio cristão, porque as pessoas ainda têm um preconceito a respeito de comercializar um curso como se esse curso estivesse sendo o comércio da própria palavra de Deus. Qual é a sua visão? Essa é a segunda crítica que a teologia recebe, né? A primeira é que ela esfria a igreja, e a segunda grande crítica que a gente recebe no mundo teológico é que nós estamos cobrando para ensinar a palavra de Deus. Essa informação, naturalmente, é para quem já tem uma maldade, né, em relação à teologia, ou porque não entende o procedimento bíblico educacional. O procedimento bíblico educacional começa com a liberdade que você tem, a senhora, o senhor, de estudar a palavra de Deus sem a intermediação de ninguém na sua casa. O Espírito Santo te revela. Esse foi um dos grandes pilares defendidos pelos pré-reformadores e pelos reformadores da igreja. O sacerdócio universal dos crentes, que faz parte dos pilares dessa reforma, defendia, e este é o significado, ou o melhor significado para o sacerdócio universal, a possibilidade, primeira, de você ter uma Bíblia no seu idioma, na sua língua. Fato, como você sabe, na história era muito difícil. O processo de tradução era muito cara, né? A própria estrutura do magistério do catolicismo romano não tinha muito interesse com que os membros da igreja tivessem essa autonomia interpretativa que nós temos. Então, o princípio bíblico, teológico, educacional começa com a liberdade que nós temos em casa ou na nossa intimidade de abrirmos a Bíblia e, através de uma ação do Espírito Santo, recebermos pleno entendimento. Isso é uma das coisas mais fantásticas do Evangelho, né? A pessoa que tem o seu nível educacional mais elevado, ele tem a mesma possibilidade de interpretar a Bíblia que a pessoa mais simples, talvez menos iletrada em uma comunidade. Esse é o princípio. Segundo, a igreja, quando cumpre a sua missão, a sua função, né, e eu gosto muito dessa palavra função, porque função no dicionário, quando você abre qualquer dicionário de língua portuguesa, função diz respeito a uma ação que é natural, ela não é forçada, né? A igreja, quando cumpre a sua função, ou seja, essa missão que é natural, ela ensina a palavra. Como? Nos cultos de ensino, na escola bíblica dominical e, inclusive, quando nós estamos cantando, né? Um dos grandes pré-reformadores, ele defendia, por exemplo, que a doutrina bíblica, né, o dogma, a declaração de fé, fosse a base da letra dos hinos que a igreja antiga cantava, porque era mais fácil para o membro da igreja guardar, né, memorizar a palavra de Deus através dos cânticos. Então você não aprende a Bíblia só quando um pregador está no púlpito ensinando. Quando você canta, quando você ora, quando você conversa, quando você é ministrado, ministrada, você está aprendendo a palavra de Deus, e aqui não há de se falar em custo, em relações comerciais em relação a isso. Aí a gente chega num outro nível de estudo, que são as escolas, que são as instituições, que cobram mensalidades para isso.
Estariam em pecado essas instituições em cobrar? Estão cobrando algo? Eu recebo algumas mensagens, né, que dizem assim, vocês estão cobrando algo que vocês receberam de graça. Não. O que nós recebemos de graça, nós transmitimos de graça. E se alguém coloca ou relaciona essa transmissão a algum valor financeiro, terá diante de Deus as suas consequências. Quando nós falamos de uma instituição, de uma escola, pensa comigo. Uma escola preparou um material, contratou professores, tem uma estrutura física com água, luz, impostos, equipamentos tecnológicos de transmissão, de captação, de edição que envolvem custos. Nós estamos aqui agora sendo gravados, filmados, tendo áudio capturado com a máxima qualidade e tudo isso envolve um custo. É natural que uma escola cobre uma mensalidade ou uma oferta ou algum tipo de aporte qualquer para cobrir esses custos. Então vocês deveriam cobrir os custos e não ter margem de lucro. Então preste atenção que aqui também é importante a gente falar sobre isso. O lucro, ele não é combatido na Bíblia. O que a Bíblia combate é a injustiça, o desequilíbrio, injustiça, desequilíbrio e falta de propósito. Quando você está em qualquer instituição, mas vamos falar especificamente de um curso teológico, que trabalha com margem de lucro, se este curso tem compromisso com Deus, se é um curso que tem compromisso com princípios bíblicos, esse lucro obrigatoriamente estará relacionado com a atualização da sua estrutura e, vamos falar de academia de pregadores? Grande parte do lucro dessa instituição de ensino financia projetos missionários e de recuperação de vidas. Então, não há de que se falar em venda daquilo que recebemos de graça. Você tem em casa a possibilidade de ler a Bíblia. Detalhezinho ali, bem rapidinho. Se você pegar as últimas pesquisas mundiais sobre leitura da Bíblia, elas são assustadoras. As mais recentes mostram que os pastores, mais de 51% dos pastores no mundo nunca leram a Bíblia uma vez sequer. Mais de? 51%. 51%. Mais de 51%. Nunca leu a Bíblia. Você pega, por exemplo, a maioria dos crentes, infelizmente, né? Eles dizem assim para mim, quando chega ali no primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, aquele monte de nomezinho, a gente pula, porque aquilo ali não quer dizer nada com nada pra gente. A maioria dos crentes leem os evangelhos, Salmos, Provérbios e Apocalipse, porque tem medo do final do mundo, então ele precisa saber como ele deve se comportar. Então, grande parte das pessoas hoje não leem mais a Bíblia, a começar pelos crentes. Eu tenho feito esse exame, esse autoexame, e tenho buscado da parte de Deus ter um cuidado muito grande, porque quando a gente está muito envolvido com a área do ensino, você acaba lendo a Bíblia para fazer um esboço, para preparar uma aula, né? Para preparar uma mensagem, você não lê mais por prazer. E eu estava pensando ainda essa semana, qual foi a última vez que eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia para ler esta Bíblia por prazer. Então, hoje eu vou ler a Bíblia por prazer, eu não vou preparar nada, não vou preparar aula, não vou fazer esboço de pregação, quero ler para me alimentar. Fica essa questão para você pensar um pouquinho. Uma reflexão para todos nós, né? Da importância que tem este momento com a palavra. Aquele momento do devocional. Inclusive, uma coisa que a gente estimula também os alunos da academia é que tenham um momento de devocional, de leitura, né, da Bíblia, de meditação. E logo em seguida, por que não ver uma aula, ver um curso específico de algum assunto, né, pastor? Que vai alimentar, vai contribuir para a edificação espiritual do aluno naquele momento. Legal. Nesse curso que nós estamos iniciando, o Bacharelado Livre, as aulas elas foram montadas, pensadas, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, numa dinâmica muito interessante, né? Os vídeos são muito objetivos, né? Todos os professores que já passaram por esse cenário, que você vai acompanhar durante muito tempo a partir de hoje, prepararam aulas com uma linguagem muito objetiva, muito dinâmica, né? São aulas com um tempo bastante especial, né? Nós não temos aulas muito longas. Isso permite que você consiga ter um momento, né, na sua agenda muito especial para assistir às aulas, para ler o livro e para fazer algumas reflexões. Você vai conseguir, num espaço
pequeno de tempo, cumprir cada uma dessas etapas, mantendo uma dinâmica de qualidade no processo de ensino e aprendizagem que a academia, através do Bacharelado Livre, vai apresentar para você. Vamos aproveitar e já vamos começar a falar disso, então? Vamos começar a falar do conteúdo do nosso curso. O senhor tem a lista aí das matérias? Eli, eu digo nós porque o curso de Bacharelado Livre em Teologia foi preparado por um grupo muito especial de pessoas. O nosso curso vai obedecer uma dinâmica de reflexão em 14 disciplinas. Se eu tiver errado aqui, vai me atualizando aí. São 14 disciplinas. Eu vou apresentar essas disciplinas, talvez não na ordem que elas serão disponibilizadas, mas para você conhecer um pouquinho daquilo que a Academia de Pregadores preparou em termos de conteúdo no seu Bacharelado Livre. Nós vamos ter a teologia bíblica do Novo Testamento, teologia pentecostal, uma demanda muito especial para os dias de hoje, uma teologia essencialmente pentecostal. Vamos tratar uma terceira disciplina sobre o culto cristão e também a liturgia cristã. Vamos tratar sobre a filosofia da religião, um tema interessantíssimo, porque nesta disciplina você vai estudar, por exemplo, a questão da teodiceia, que é um dos assuntos mais espetaculares na teologia. Qual é a origem do mal? Por que Deus, sendo bom, permitiu que o mal existisse e daí em diante? Eu quero que você fique só com o gostinho na sua boca. A gente vai ter a tipologia e a simbologia bíblica, como entender os tipos, os símbolos, essa linguagem especial de Deus para revelar coisas especiais a respeito dele. Nós vamos ter uma disciplina que trata sobre a doutrina e a religião. Nessa disciplina, nós vamos falar sobre o processo de ensino na estrutura eclesiástica e vamos tratar sobre as principais religiões do mundo. Você vai conhecer as características, as mensagens, as teologias, os conteúdos que são defendidos pelas principais religiões do mundo e como nós, cristãos, nós que somos de uma cosmovisão judaica cristã, devemos e podemos nos relacionar com essas religiões. Nós teremos também a teologia bíblica do Antigo Testamento, uma análise profunda da mensagem do Antigo Testamento. Teremos a disciplina de liderança cristã, uma disciplina muito interessante porque ela não diz respeito só aos oficiais da igreja. Quando nós falamos em liderança, e a gente procurou escrever um livro nessa direção, tratando do poder de influência. Então, quando a gente fala em liderança cristã, a gente está falando em uma influência que pode ser desenvolvida por qualquer tipo de pessoa, em qualquer nível, em qualquer posição. Uma matéria bastante interessante sobre isso. Vamos resgatar algo que foi perdido, está sendo perdido em alguns arraiais denominacionais, que é a história do protestantismo. Por que somos protestantes? Onde este protesto começou? Em relação a que nós protestamos? Existe protesto na igreja de hoje em relação à sociedade? Nós vamos estudar também a ética e a moral cristã. Olha, eu li e reli os escritos sobre a ética e a moral cristã, um trabalho que foi feito assim de uma forma muito especial, trazendo desde os princípios históricos, filosóficos e também bíblicos, claro, que tratam sobre esse assunto. Vamos falar sobre a relação existente entre a teologia e o ministério, como o conteúdo teológico se aplica de fato no exercício ministerial. Vamos ter uma disciplina específica sobre o discipulado cristão. Nesta disciplina nós vamos falar sobre os desafios, os paradigmas, as novas formas de se discipular que estão surgindo nos dias de hoje e que, se bem interpretadas, servirão de bênção na igreja. Aí teremos as duas disciplinas que vão fechar esse curso: educação cristã e pregação cristã. Eu acredito que você vai querer ficar bem mais tempo assistindo aula do que o tempo que vai ser disponibilizado, porque o assunto é bom demais. Falando dessas duas últimas, nesse fechamento, é uma ênfase, uma em educação e outra em pregação. Qual é o objetivo de cada uma dessas matérias? Exatamente. Quando a academia pensou sobre esse curso,
ela imaginou que os seus alunos têm uma preferência ou na área da educação, ou seja, ele tem o desejo de ser um professor excelente na escola dominical, em um curso bíblico, na liderança de um ministério, ou ele tem uma preferência em utilizar os conteúdos teológicos na área da pregação propriamente dita. Então o curso te oferece essa possibilidade, que nós chamamos de ênfase, de terminar o seu curso se aprofundando na área educacional cristã ou na área da pregação cristã. Muito bem. Falando do conteúdo, o senhor citou aqui os escritos, os livros, então eu já vou aproveitar. Não sei se você que está em casa observou aqui o nosso cenário, mas eu já vou pegar algo aqui que ficou pronto em primeira mão para apresentar para você, que é esse kit maravilhoso. Tá aqui, essa é a frente dele, olha só. Esse é o nosso kit, deixa eu tirar a xícara da frente, do nosso bacharel livre em teologia. Aqui está o material, lindo, ficou realmente muito, muito especial. Vem dessa forma, com todos os 14 livros do nosso bacharel livre em teologia. Eu vou abrir o kit aqui, já para mostrar para você. Vou pôr o plástico aqui do lado. Esse é o nosso kit de livros. E eu já vou aproveitar para explicar. A academia é uma escola 100% online, desde o início. E é a primeira vez que nós estamos produzindo um material impresso atrelado ao curso e que será enviado para a casa dos alunos. Por isso, nós preparamos esse kit do nosso bacharel livre em teologia. Para você entender, todas as aulas são 100% online. Você vai assistir na plataforma da Academia de Pregadores, no seu ritmo, na sua casa, vai estudar aí no seu computador, no celular, na Smart TV. Você tem várias possibilidades, né, para acessar os cursos na plataforma da Academia. Ali na plataforma, você também vai ter a versão digital, os e-books, a versão digital do livro. Então, não precisa esperar o kit chegar na sua casa para você começar o curso. Você pode começar imediatamente os seus estudos com o conteúdo que já está disponível na plataforma da Academia de Pregadores, incluindo os livros digitais. Mas esse aqui é um bônus, é um material especial, é um bônus que nós fizemos com muito carinho e vamos enviar para sua casa. E a novidade é que quem mora no Brasil, nós temos alunos hoje em 48 países, mas quem mora no Brasil vai receber esse kit com frete grátis, já tudo incluído ao adquirir o bacharel em teologia. Infelizmente, para quem mora mais longe, você vai entrar em contato conosco, mas nós vamos ter um pequeno custo aí do frete, a gente tem que calcular, cada país é um valor diferente, para você receber aí no seu país, se desejar. Se você não quiser, não tem problema, porque o conteúdo dos livros você tem na versão digital disponível também na plataforma. Vamos abrir aqui? Olha só. Aqui nós abrimos o kit. Está mostrando a parte de trás ali dos livros. Aqui é a capa do livro. E nós temos aqui um para cada disciplina. Esse é o de Educação Cristã, que o pastor mencionou. Está na ordem, ó, 13. Aqui nós temos o livro 12 e assim por diante. Cada livro com a sua disciplina, o número da matéria, conforme está disponibilizado para você dentro da plataforma. Cada livro tem uma arte exclusiva na capa, né? Para você identificar também melhor. Ficou muito lindo, foi um trabalho desenvolvido aqui pelo nosso designer aqui, o Jean, que fez toda a parte gráfica desses livros, a diagramação desses livros também, e inclusive esse box aqui que o Jean e o João, né, foi quem ajudou também na elaboração da arte do box. Então você coloca os livros, deixa na sua estante, olha só como fica bonito. Fica ali o conjunto de livros do curso para você ter o curso avançado também impresso aí na sua casa. Ficou bonito, né, pastor? Ficou muito legal. Eu acho que é importante, irmã Eli, a gente destacar que são aproximadamente 800 páginas. Sim. De conteúdo, mais de 800 páginas, eu acredito que são quase 1000 páginas, porque nesse formato a gente ainda
ganha um pouco mais de páginas, são quase 1000 páginas de conteúdo, né? Eu tive o privilégio de organizar, né, todo esse conteúdo e contei, né, com o auxílio de teólogos que já militam, né, na produção textual teológica no Brasil há alguns anos, são referências nas áreas, e além de todo esse conteúdo riquíssimo no seu livro, em quase 1000 páginas de conteúdo, os professores que estarão ministrando são todos professores e professoras experientes, né? Gente que já está na caminhada teológica há muitos anos. Então você estudará, né, com um conteúdo de qualidade, de alta qualidade, um texto muito bem elaborado, bem pensado, né, com professores que já têm uma experiência muito grande nessa caminhada teológica, e certamente a Academia de Pregadores sai na frente nos cursos livres, trazendo o que se tem de melhor hoje na ciência bíblica e teológica. Até para você que é nosso aluno entender, nós temos os livros que foram produzidos pelo pastor Eliel e por uma equipe de autores. No livro você vai ver o nome dos autores, né, de cada um deles, e nós temos os professores que gravaram a matéria. Então, não foi o professor que gravou quem escreveu, foi uma equipe muito grande envolvida na produção. Primeiro nós fizemos a produção dos livros, esse conteúdo foi escrito, depois o professor, com base nesse conteúdo, acrescentou também na gravação das aulas a sua experiência, a sua vivência, a sua trajetória, e veio até o estúdio e gravou as aulas de todas as disciplinas. Então, nós tivemos ao todo 14 disciplinas, 14 professores. E quantos autores, pastor? Nós tivemos o professor Sandro, o professor Alexandre, o professor Joel e eu. Nós fomos em 4 escritores dos livros. Então nós temos 14 professores, mais 4 escritores e mais um número bastante considerável de profissionais da área de tecnologia, de informação e comunicação aqui da academia, também da área administrativa. Eu acredito que só para esse curso a gente deva ter mais de 30 pessoas envolvidas diretamente para que esse curso chegue até você. Que benção! E está aí um material lindo, extraordinário, que você, a partir de hoje, vai poder ter acesso. Nós vamos abrir, ainda nesta transmissão, fique com a gente, nós vamos explicar todos os detalhes e já abrir as inscrições para você que deseja fazer parte desta primeira turma do Bacharel Livre em Teologia da Academia de Pregadores. Importante destacar, né, pastor, que a base do conteúdo está nos livros, tanto digital quanto impresso, é o mesmo conteúdo, mas o aluno também terá videoaulas de todas as matérias. Então, o curso ele é composto por videoaulas, pelos livros, que você pode optar por estudar no digital ou no impresso, é o mesmo conteúdo, e também o áudio. Nós vamos disponibilizar dentro da plataforma, você que já é aluno já conhece, tem um botão ali para baixar o áudio da aula, você pode ouvir, ficar repassando esse áudio, ouvindo ele no seu celular, no trânsito, onde você estiver. Então são 3 elementos que compõem, 4 se você considerar aqui a versão impressa do livro. E qual é a duração do curso? Qual é o caminho que o aluno tem que percorrer, pastor Eliel? Ok. O curso do Bacharelado Livre aqui na Academia de Pregadores, ele tem uma novidade, que é a sugestão daquilo que a gente chama de rota de estudos. Você tem um esboço que vai te guiar durante todo o curso, que trará informações bastante objetivas. Quanto tempo vai durar cada aula? Qual o momento que você deve ler o capítulo do livro? Quais são as páginas do livro, seja ele impresso ou digital, que você deve ler? Os momentos que você vai fazer a sua avaliação online. É muito importante você já ter ciência que, diferente dos outros cursos, o Bacharelado Livre, no término de cada unidade, requer do aluno uma avaliação objetiva. Então, na rota de estudo, que é esse esboço da sua caminhada, você vai ter isso aqui bastante definido. E uma novidade que a academia traz no bacharelado é a sugestão, não só a sugestão, mas como a prática da leitura. Esta leitura também já foi definida naquilo que a gente chama de referência bibliográfica. Cada uma destas 14 disciplinas, por exemplo, deixa eu pegar esse livro, o nosso primeiro livro,
que é a teologia bíblica do Novo Testamento, no primeiro livro, você, além de ter esse material, que você naturalmente vai ler, né, vai fazer as suas reflexões, vai assistir as videoaulas, nós sugerimos a leitura de mais 7 livros. São livros que já estão consolidados no mundo editorial teológico no Brasil, são produções teológicas internacionais que foram traduzidas para o português e também produções já clássicas, né, consolidadas teológicas no Brasil. Então, na rota de estudo, que você vai receber na versão digital, que é esse mapa da sua caminhada, você vai receber, por exemplo, a instrução de quantos minutos você deve dedicar por dia à leitura e a sequência dos livros que você deve ler. Então, voltando aqui ao nosso livro de número 1, Teologia Bíblica do Novo Testamento, depois que você cumprir as etapas iniciais, você já vai notar no mapa, né, que nós chamamos de rota de estudo, a sugestão para que você comece a ler cada um desses livros. A nossa ideia deixa até eu abrir uma calculadora aqui, eu estava pensando aqui, só para você ter uma ideia, se você conseguir, né, cumprir todas as rotas. Além de ler o livro, o nosso livro, você vai ler mais 7 livros. Então, em cada disciplina, você vai ter acesso a 8 livros. 8 livros vezes 14. A ideia é que nesse período você tenha lido 112 livros. Grande parte dos brasileiros não vai ler 112 livros durante a sua vida toda, durante todos os anos de vida que Deus lhe der aqui na Terra. O nosso objetivo, claro, é que você atinja este desafio e que esse desafio se traduza naquilo que a gente falou no início da nossa conversa hoje, em edificação e aperfeiçoamento para a sua vida. Além do box com os 14 livros que você vai receber em casa, nós vamos enviar também para os alunos uma novidade. É a carteira de estudante de teologia. Para você que ama a Academia de Pregadores, nós mandamos fazer aqui a carteira de estudante do Bacharel Livre em Teologia da Academia de Pregadores. Esse material vai chegar na sua casa também pelos correios e você vai receber aqui com as informações no verso. A gente vai enviar nome do aluno, todas as informações do aluno aqui no verso e esta carteirinha vai chegar pelos correios juntamente com o box aqui para você. Então é mais uma novidade que nós estamos trazendo especialmente para este curso, o curso Bacharel Livre em Teologia. Pastor Ilhéu, eu montei de volta o nosso box aqui com os livros e uma das coisas que me preocupa muito é ver tantos alunos se matriculando em tantos cursos e não finalizando esses cursos. Como que o aluno pode se programar para chegar ao final? Eu tenho acompanhado, irmão Eli, você que nos acompanha nessa transmissão, com muita atenção o desenvolvimento do ensino à distância. Nós estamos vivendo uma época de transição, onde o ensino presencial ele tem uma aderência cada vez menor e nós temos uma migração desse público para o ensino digital. Não vou dizer aqui das vantagens ou das desvantagens de um sistema para o outro, mas em ambos os sistemas, né, o presencial e o ensino à distância, nós temos um desafio que eu diria que é comum, né, a esses dois polos, que é a questão da persistência. Muita gente começa, mas muita gente não consegue chegar no seu final. Como eu encontrar motivação? Como eu posso encontrar motivação? Não só no curso de bacharelado livre em teologia, mas em qualquer desafio que eu enfrento na minha vida. Isso é bastante pertinente, essa discussão. Mas deixa eu falar especificamente aqui do nosso curso. A rota de estudo, que vai ser um grande diferencial nesse curso, ela tem essa finalidade de te ajudar a não perder o seu foco. Quanto tempo eu preciso estudar? Qual o tempo ideal? Né? Tem muito livro para ler. E se eu não conseguir ler todos, eu desisto, eu desanimo, eu volto, eu começo de novo, eu espero 1 ano, 2 anos, quando eu ter... Não, você vai começar agora. Né? E você tem que respeitar os seus limites. Então existem parâmetros, né? E naturalmente para cada indivíduo isso é diferente.
Mas a prática tem nos mostrado que quando você se dedica mais de 1 hora diária a um ensino muito sério, muito comprometido, você tem uma possibilidade de perder o foco muito grande. Então a minha sugestão inicial, a sugestão da academia, e se você perceber, você vai ver que isso está na nossa rota de estudo, é que você dedique 1 hora do seu dia. 1 hora para você assistir os vídeos, ler o livro, fazer as avaliações, fazer as suas reflexões, participar das muitas discussões que vão surgir durante todo o curso e ler também aquele referencial complementar. Um ambiente específico na sua casa também é muito especial. Procurar estar num local isolado, sem muita distração, sem muito barulho, sem muita movimentação, né? Ter o seu celular sob controle, né? Geralmente longe do acesso às redes sociais, para que você não se distraia. Porque uma das coisas interessantes na teologia é que esse momento de qualidade de estudo, ele pode ser o meu momento de devocional também. Enquanto eu estou estudando, estou cumprindo as etapas de um processo de ensino e aprendizagem, como eu estou em contato com o conteúdo bíblico, eu também posso estar desenvolvendo um devocional. E a semelhança do que a gente faz em um devocional diário, na leitura da Bíblia, de oração, de reflexão, a gente procura se manter distante. Outro, um ambiente, uma mesa, por mais simples que ela seja, para você poder colocar ali o seu livro, para você colocar ali, né, um bloco de anotações, uma caneta, ter uma água perto de você, abrir o seu notebook. É muito importante. O poder de absorção, por exemplo, quando você está com o seu notebook no colo, já deitado no sofá, ou já no colchão, prestes a dormir, a descansar, o poder de aderência ele vai ser um pouquinho reduzido, vai ser diferente. Uma cadeira confortável, você não precisa ter uma cadeira tão confortável como essa que eu estou sentado aqui, mas uma cadeira que te permita estar numa postura de conforto, vai te ajudar muito no rendimento dos seus estudos. O acesso a um livro, o acesso a algum complemento, isso também vai te ajudar. Então é muito importante que você tenha um foco, que este foco ele seja buscado com muito desejo no seu coração. Eu tenho a plena certeza que a rota de estudo vai te ajudar demais, porque você não vai ter que assistir vídeo todo dia, vai ter um momento para você assistir o vídeo, vai ter um momento para você ler o livro, vai ter um momento para você fazer reflexão, vai ter um momento para você ler o material complementar. Cada dia vai ter uma tarefa, um desafio específico. Se você aguenta, se você tem essa estrutura, essa condição, não, eu quero mergulhar de cabeça, quero ficar 3, 4 horas estudando. Amém. Mas se você não tem, se você conseguir reservar pelo menos 50 minutos por dia, eu garanto que você vai chegar no final vitorioso, vitoriosa, tendo assimilado um conteúdo de qualidade para a sua vida. São 14 disciplinas, a média de duração de 1 mês cada uma, 14 meses aproximadamente. Exatamente. Né? Pela rota. O curso foi desenvolvido para que seja, né, ministrado em 14 meses. Cada disciplina você tem 30 dias para se dedicar a ela. A rota vai trabalhar esses 30 dias. Tem um detalhe interessante, irmão Eli. Para não cansar o estudante, a rota para no sábado e no domingo. No sábado e no domingo você tem naturalmente, né, esse tempo de dedicação à sua família, ao seu momento de descanso, de lazer e à sua atividade ministerial ou eclesiástica. Então, no sábado e no domingo você não precisa estudar, né? A rota foi montada, o curso foi montado para que você possa se dedicar de segunda a sexta-feira. Agora, é claro, se você pode, no sábado e no domingo, quem sabe, ler um livro, meditar com um pouquinho mais de atenção sobre aquele conteúdo, você ainda tem esse espaço do sábado e domingo para ter esse contato com o conteúdo do curso. Além disso, pastor, se o aluno, porventura, viajei, saí de férias, não consegui estudar, tem um detalhe que ele vai ter 3 anos de acesso ao curso bacharel. Então dá para adaptar a rota para começar, ou para continuar na semana seguinte. Pulei uma semana, ok? Porque o acesso é por 3 anos. Essa facilidade também é possível. Com certeza, esses imprevistos também foram pensados pela Academia de Pregadores, né? Uma viagem, uma atividade profissional fora de um padrão, uma doença, né, um impedimento,
não significa que você perdeu o que você já fez. Você pode dar aquela pausa e naturalmente você vai repor isso posteriormente sem nenhum tipo de prejuízo àquilo que você já estudou. Lembrando aos alunos que o conteúdo está gravado, está na plataforma, então você não necessariamente é obrigado a fazer a aula naquele dia que a rota está determinando. Você não vai perder o acesso àquela aula no dia seguinte. É uma sugestão e muito bom se você conseguir acompanhar essa sugestão, porque vai te trazer muito mais agilidade no seu estudo, porém o conteúdo continuará disponível para você por 3 anos a partir do momento da sua matrícula, o que te permite ao longo desses 3 anos passar por algum imprevisto e mesmo assim concluir o seu bacharel livre em teologia. Eu vou já entrar em detalhes aqui da nossa oferta, né, da nossa grande promoção de lançamento, e você vai entender melhor o que eu estou dizendo com relação ao tempo de acesso que você terá a este curso, o Bacharel Livre, comparado aos planos de assinatura que a academia disponibiliza atualmente. Pastor, estamos chegando ao final da nossa conversa. Pastor Léo Gabi, que é o nosso convidado hoje desse lançamento. E eu gostaria que, para finalizar, o senhor nos deixasse aqui uma mensagem para quem vai iniciar essa jornada de estudo profundo da palavra, dando mais um passo, subindo um nível nessa caminhada que é tão importante. Deixa eu me dirigir especificamente a você, senhora, senhor, que já tomou essa decisão de investir não só um recurso financeiro, mas uma parte da sua vida em busca de uma capacitação bíblico-teológica de qualidade. Que diferença isso fará na minha vida? No início da nossa conversa, a gente falou sobre edificação e aperfeiçoamento. Mas agora, quando a gente está encerrando essa nossa conversa, eu gostaria de trazê-lo a uma realidade muito marcante em uma das muitas experiências que Deus já me permitiu vivenciar no campo da teologia. Há alguns anos, conheci um amigo na cidade do Rio de Janeiro. Presenteei este amigo com um exemplar do Novo Testamento. Quando eu o presenteei, eu não esperava que dentro de pouco tempo uma reação muito significativa, muito marcante, muito impactante tomaria conta da história deste meu amigo. Passado alguns dias de ter presenteado este colega, ele, em posse daquele Novo Testamento nas suas mãos, ele parou bem perto de mim e, com o Novo Testamento na mão, ele bateu o Novo Testamento no peito e pressionou aquele exemplar do Novo Testamento e me disse assim: Eliel, eu gostaria que você fizesse uma oração por mim. E esse era o meu objetivo. Eu esperava que em algum momento isso iria acontecer, mas eu não esperava que isso ia acontecer tão rápido. Antes de eu orar por ele, eu me lembrei, como num filme que passa na mente, que entre o dia que eu o presenteei com aquele Novo Testamento e aquela oração que eu faria por ele nos próximos minutos, Deus me deu a oportunidade de ajudá-lo a interpretar grande parte dos textos que ele havia lido. Ele me ligava, ele me mandava mensagens para que eu esclarecesse alguns assuntos, especificamente, neste caso, nos evangelhos. No momento que ele me ligava, todo aquele conteúdo que um curso teológico havia me proporcionado me ajudava. Era um instrumental que eu tinha à minha disposição para trazer com precisão, com objetividade, as respostas para as demandas de alguém que está sedento por Cristo. Quando ele pressionou, aí sim, alguns dias depois, ele me disse assim: eu gostaria que você orasse especificamente para que o conteúdo desse livro verdadeiramente entre dentro do meu peito e que eu não me esqueça das palavras que você me falou. Eu fiquei pensando que, na melhor, né, das possibilidades, da minha imaginação, eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Um colega que recebe de presente algo que é bastante comum eu fazer, recebe um Novo Testamento, tira dúvidas comigo com frequência, agora peça através de uma oração para que essa palavra entre dentro do peito dele.
Eu não tive muitas dificuldades, eu ajudei a empurrar mais ainda, né, o Novo Testamento no peito, e eu falei, Senhor, faça com que essas palavras e tudo que eu já compartilhei com ele sobre as Escrituras possa entrar no peito dele. Ele chorou, nós estávamos num local público, foi para casa. Se passaram poucos meses, eu recebi uma ligação do pai desse meu amigo, dizendo, Eliel, aqui é pai do seu amigo, e eu gostaria de te dar uma notícia muito triste. Eu perdi o meu filho. Meu filho faleceu em um acidente aéreo e, naturalmente, a nossa família está em luto, né? A dor é muito forte, é muito intensa. Eu chorei porque era alguém que eu amava como amigo. E na conversa com o pai me disse assim, um dia ele chegou em casa e nos deu um Novo Testamento e disse que você era o amigo que havia dado esse Novo Testamento, mas não só havia dado esse Novo Testamento, mas sempre que ele precisava, ele ligava para você porque ele via em você um referencial, uma pessoa de confiança que dominava aquele assunto para tirar as suas dúvidas. E em um dos seus últimos encontros, ele nos contou que ele fez uma oração para que o Novo Testamento entrasse dentro dele. E quando ele chegou em casa, que ele encontrou a mãe dele e eu que sou o pai dele, ele pediu para encostar esse Novo Testamento no nosso peito e fez a mesma oração. Eu quero dizer para você, Eliel, me disse o pai de um grande colega, o meu filho morreu, mas aquela palavra entrou dentro do coração dele e hoje ele está com Cristo. Por que eu estou contando essa história para você? Para você entender que teólogo de verdade não é alguém que só conhece a palavra, é alguém que conhece, compartilha e transforma o mundo que está à sua volta. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você que nos acompanhou até esse momento. Faça esse curso. Invista em você, na certeza de que não só você vai ser transformado, mas onde você chegar, independente da localidade que você estiver, nos rincões, nos locais mais distantes desse planeta, ou em uma grande capital, Deus vai te usar como um referencial de alguém que conhece a palavra, foi transformado pela palavra e que a partir de agora vai transformar o ambiente onde está. Deus te abençoe. Vamos iniciar hoje uma grande caminhada teológica vitoriosa em Cristo Jesus. Glória a Deus, que lindo testemunho de aplicação da teologia, do estudo da palavra na evangelização. Muito obrigado, pastor Eliel, pela sua presença hoje aqui, nesse momento. Nós já vamos liberar o senhor tem outros compromissos. E na sequência eu vou explicar aqui para você que está conosco até esse momento, quais são as condições especiais que nós temos para você se matricular neste curso. Pastor Eliel, obrigado mais uma vez, que Deus lhe abençoe e continue usando dessa forma poderosa. Amém, minha gratidão a Deus, minha gratidão à Academia de Pregadores. Me sinto muito feliz, me sinto muito honrado em fazer parte de uma equipe de homens e mulheres de Deus comprometidos com a palavra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando essa escola. Como disse, me sinto muito feliz em participar do crescimento dessa escola. Deus me trouxe logo depois do início das atividades e nós cremos que até o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, nós continuaremos aqui contribuindo com o povo de Deus através do compartilhamento de conteúdos bíblicos e teológicos de qualidade.